Você já se sentiu perdido, mesmo acreditando em Deus? Porque existe uma pergunta que eu mesmo precisei responder em um dos momentos mais difíceis da minha vida. E talvez você também precise responder. É possível estar na igreja, cantar louvores, servir, ajudar as pessoas e ainda assim sentir que algo está faltando dentro de você? Durante muito tempo eu achei que não. Eu acreditava que, porque eu estava envolvida com as coisas de Deus, isso significava automaticamente que eu estava bem espiritualmente. Mas a vida tem uma forma muito particular de revelar aquilo que está escondido dentro de nós. E foi justamente nos momentos mais difíceis da minha caminhada cristã que eu descobri uma diferença muito importante. Existe uma grande diferença entre conhecer sobre Deus e caminhar com Deus. Eu só entendi isso quando a minha vida começou a desmoronar, porque até aquele momento eu era uma pessoa muito ativa na igreja, participava dos projetos, estava sempre presente, as pessoas me viam como uma pessoa forte, alguém firme na fé, alguém que poderia aconselhar outras pessoas. Mas quando eu chegava em casa, quando o silêncio tomava conta dos ambientes, quando as perguntas apareciam, eu percebia que existiam dores que ninguém conseguia enxergar, porque existem batalhas que acontecem longe dos olhos das pessoas, e são justamente essas batalhas que revelam quem nós somos quando ninguém está olhando. Depois das perdas, depois dos questionamentos que começaram a surgir dentro do meu casamento, depois de tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, eu comecei a sentir uma sensação estranha. Era como se eu estivesse cercada de respostas, mas ainda não soubesse qual caminho seguir. Eu orava, mas muitas vezes parecia que minhas orações não passavam do teto. Eu lia a Bíblia, mas nem sempre eu conseguia aplicar aquilo que eu estava lendo à minha própria realidade. Eu estava cansada, confusa, sobrecarregada, e talvez a palavra mais correta seja desconectada. Não de Deus, mas de um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque eu havia aprendido muita coisa sobre Ele, mas ainda precisava aprender a caminhar com Ele nos dias difíceis. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma coisa é saber que Deus consola, outra coisa é experimentar esse consolo quando seu coração está quebrado. Uma coisa é saber que Deus dirige os nossos passos. Outra coisa é precisar desesperadamente dessa direção. Uma coisa é ouvir alguém dizer que Deus é suficiente. Outra coisa é descobrir isso quando tudo aquilo que parecia seguro começa a balançar. Foi exatamente aí que algo começou a mudar dentro de mim. Eu parei de fazer apenas orações prontas. Eu parei de dizer para Deus aquilo que eu achava que Ele queria ouvir. Eu comecei a conversar com Ele de uma forma sincera, sem máscaras, sem religiosidade, sem tentar parecer forte. Eu comecei a dizer: Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não sei qual decisão tomar. Eu não sei qual é o próximo passo. Eu não sei porque tudo isso está acontecendo. E sabe o que aconteceu? Eu não recebi respostas instantâneas. Não aconteceu nenhum milagre naquele momento. Mas eu comecei a sentir algo diferente. Paz. Sabe aquela paz que não faz sentido para aquele momento? Uma paz que aparecia mesmo quando os problemas continuavam existindo. Em João capítulo 15, versículo 5 diz o seguinte: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando eu li esse versículo de forma mais profunda,
percebi algo que nunca havia prestado atenção antes. Jesus não falou em visitar a videira. Jesus falou sobre permanecer. E permanecer exige relacionamento, exige constância, exige proximidade. Foi nesse período da minha vida que eu comecei a entender que Deus não queria apenas que eu trabalhasse para Ele. E isso mudou completamente a minha forma de enxergar a fé. E se essa mensagem está falando com você, eu quero te convidar a escrever uma palavra nos comentários, apenas uma palavra: permanecer, porque talvez esse seja exatamente o convite que Deus está fazendo para nós hoje. Não correr, não desistir, não tentar resolver tudo sozinho, mas permanecer. E se você acredita que outras pessoas precisam ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Você nunca sabe quem está enfrentando uma batalha silenciosa nesse exato momento. E a partir daquele período, eu comecei a perceber algo que nunca tinha enxergado antes. Muitas das minhas decisões estavam sendo guiadas pelo medo, pelo julgamento, medo do que as pessoas pensariam, medo de decepcionar as pessoas que estavam ao meu redor. E foi aí que Deus começou a trabalhar outra área profunda da minha vida. Uma área que durante anos controlou as minhas escolhas sem que eu percebesse: a necessidade de aprovação. E no próximo vídeo eu vou contar como Deus começou a me libertar da opinião das pessoas para que eu finalmente aprendesse a viver aquilo que Ele tinha preparado para mim. Porque às vezes a prisão mais difícil de romper não é aquela que está ao nosso redor, é a que está dentro de nós. E não esqueça, você não está sozinho.